Olá, senhores. Estamos aqui, dessa vez, para destrinchar esse presentinho de Ano Novo que o presidente Lula deixou aqui para todos os CACs. Afinal de contas, votaram no cidadão, né? Agora vamos fazer o L juntos. Entretanto, não é tão ruim quanto acharam que ia ser. Irei fazer um resuminho aqui para o Enem de 1 minuto. Antes de fazer o resumo, eu queria apresentar os nossos convidados que vão me ajudar aqui a destrinchar artigo por artigo. Começando pelo senhor aqui que está de camisa preta. Como é seu nome, por favor? Meu nome é José Bernardes. José Bernardes, né? Mas tem um complemento aí no seu nome. José Bernardes Júnior. Bom saber, porque senão seria o seu pai, né? Exato, meu pai é José Bernardes Neto. Então não seria o seu pai. O nome do seu pai não é José Bernardes, é José Bernardes Neto, que na verdade ele não é neto, ele é seu pai. Tá tão confuso quanto o decreto, mas beleza. José Bernardes, pelo que eu me informei, inclusive é um jurista, ele passou na UAB, né? Tentou um negócio melhor, mas tudo bem. Tentei depois, aí passei. Eu Beleza. Advoguei durante 10 anos realmente e hoje sou servidor público, não posso advogar. Isso é uma brincadeira, tá certo? Eu amo a advocacia, mas a gente tem que quebrar o gelo porque já está carregado demais o ambiente. Então um abraço aí para todos os nossos colegas advogados, profissão nobre, sem a qual o Brasil estaria esculhambado, mais ainda se não fosse a advocacia. Sem dúvida. Mas hoje o Zé Bernardes Júnior, que está aqui hoje não como advogado, mas sim como instrutor de armamento e tiro, para nos ajudar a comentar tudo isso. E também tem a presença desse cidadão aqui, que está de branco, né, representando a paz. Paz, tentar apaziguar. Como é seu nome, por favor? João França. O João França é advogado e é chefe do jurídico aqui do nosso clube de tiro e da nossa confederação. Então, vamos ajudar aqui a vocês a destrinchar tudo. Antes eu vou fazer um resumão do Enem. Poderia ser muito pior. Tinha tudo para ser pior. Prometeram que seria pior e graças a Deus não foi. Nós temos aqui um decreto temporário. Em todo momento do decreto está aqui dando uma ideia de temporalidade. Por quê? Simplesmente o que estava vigorando eram os decretos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E entrou um novo governo e o novo governo não quer esperar, estudar, elaborar um decreto para poder vigorar as novas regras, né, do PT, que não podem ultrapassar o que está previsto no Estatuto do Desarmamento. Então, peraí, enquanto a gente cria essas novas regras, o que foi que eles pensaram? Vamos aqui suspender tudo temporariamente. É isso que está acontecendo. Então, essa suspensão não é para sempre. Tudo indica aqui que vai levar de 2 meses em média. Esperamos que não passe muito disso. E o principal, carregador continua não sendo um produto controlado pelo Exército. Você que vai transportar sua arma como atirador para o clube de tiro vai ter que ter o porte de trânsito e só poderá transportar ela desmuniciada, tá bom? Outra observação, não tem confisco, não foi mexida nas questões de calibres, o que é restrito e o que é permitido. Tanto medo que vocês tiveram, entendeu? Até então, não foi mexido nisso. Então vamos um passo de cada vez, tá bom? Um dia após o outro. E primeiro aqui, para começar, vejam sempre a questão temporária que é colocada aqui. Vamos começar pelo artigo 1º, não tinha por onde começar por outro. Este decreto, inciso 1, suspende os registros para aquisição e transferências de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Então isso significa que até então calibre permitido pode ser transferido, pode ser feito o registro, porque aqui está dizendo que é só de uso restrito. Procede? Exato. E não só isso, tem a questão do quesito que ele fala aqui, suspensão. Em nenhum momento ele trata sobre cancelamento, não está cancelado, o Exército não vai pegar o seu processo de autorização de compra e vai rasgar, não é isso. Vai ficar suspenso por um determinado tempo, enquanto o grupo de trabalho estabelece novas regras. E o que é que acontece? Mas eu tenho uma autorização deferida para a compra de uma arma de calibre restrito.
Veja, no período após a decisão do ministro Fachin, quem tinha autorização deferida, pelo que nós ficamos sabendo, a Taurus continuou entregando, por exemplo, T4 e etc. Nesse momento, mesmo que você tenha uma autorização deferida, está suspenso. Tem que aguardar o que é que vai vir por aí ainda da regulamentação. Então, essa suspensão, pelo que está dizendo aqui, muita gente acha que é para todas as armas, é só para arma de calibre restrito, tá bom? Então é bom ler. Vou pedir a você que não tenha preguiça, não importa o tamanho desse vídeo, que deve ser longo, não tenha preguiça. Assista o vídeo todo para você estar bem informado e saber quais passos você irá dar. Calibre restrito, do 44 Magnum para cima. Exatamente, não tem nada a ver com 9mm. Se você ainda acha que 9mm é restrito, você está precisando seriamente de uma atualização. A vida continua seguindo, né, Giovanni? Continua seguindo como já tinha com a decisão do Fachin. Você pode vir frequentar o clube, você pode utilizar a arma que você já tem ou adquirir novas. Então vamos lá, inciso 2º. Restringe os quantitativos de armas, de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Então, beleza. Inciso 3º, suspende a concessão de novos registros de clubes de escolas de tiro. Isso é temporário. E inciso 4º, suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores. Inciso 5º, e o 4º também foi temporário, institui o grupo de trabalho para apresentar a nova regulamentação, a Lei 10.826. O que é que isso significa? A função de um presidente é justamente editar decretos para regulamentar leis. Como o que estava em vigor era o decreto do Bolsonaro, e a turma do PT odeia o Bolsonaro, então isso aqui era esperado. Estão suspendendo até eles fazerem o decreto deles. E isso poderá demorar, pelo que está dizendo aqui, uns 2 meses. Somente observar, porque aqui já começam os erros, né? Sobretudo do inciso 4º da inconstitucionalidade. Tendo em vista que a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e caçadores abrange o tiro desportivo. O esporte, tal como o nosso, que é um esporte olímpico, ele é garantido por Constituição. O acesso ao esporte é garantido pela Constituição. Então, este não poderia também estar sendo suspenso, tendo em vista que a prática do esporte deve ser garantida por Constituição e pelo Estado. Não pode simplesmente suspender. Fazendo uma analogia bem simples, é como se a gente chegasse para uma escola de judô e dissesse que a partir desse momento não se pode matricular mais para fazer a atividade física do judô. Eu não vou atacar muito aqui essa questão, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Inclusive, existe aqui uma oportunidade da gente colaborar através desse grupo de trabalho, e se eu meter o pau demais, eu não vou poder ajudar vocês. Então, entendam o meu lado, que a gente tem que ser inteligente. O bravateiro, ele morre logo no primeiro combate. Vamos para o artigo 2º. O artigo 2º ele fala do recadastramento. Inclusive, esse artigo 2º ele é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Ele diz o seguinte: as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, SINARME, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.826 de 2003. Veja só, qual é a intenção aqui? O que é que eu posso deduzir? O legislador, né, muito inteligente, ele, na verdade, ele está tentando fazer um cerco aqui aos fuzis semiautomáticos. Ele só quer as armas que foram apostiladas após esse decreto de 2019. Curiosamente, né, a gente sabe ali que o grande marco são os fuzis semiautomáticos. Então, por que inconstitucional? Por que ilegal? E ainda muito mal feito. Porque ele diz aqui que você vai ter que cadastrar no SINARME. Deixa eu te dizer um negócio. A Lei 10.826, ela diz que compete ao Ministério da Defesa, né, através do Exército Brasileiro, o registro e fiscalização das armas dos atiradores desportistas. E um decreto que é inferior a essa lei, ela não pode desfazer isso e agora dizer que eu vou registrar na Polícia Federal. Então, além de eu entender que não deve ser atendido esse decreto
por essa questão, porque é ilegal, entendeu? Não está respeitando a hierarquia das leis. Aqui ele diz o seguinte: as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, adquiridas a partir da edição do decreto tal, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, SINARME. Só que ele não disse quem é que vai fazer esse cadastro. Ele não falou que os proprietários deverão cadastrar. A partir do momento que ele disse que essas armas serão cadastradas, ele inclusive não está nem dizendo que deverão, ele está dizendo que serão. Então dá a entender que haverá uma comunicação entre o Exército e a Polícia Federal. Aqui não está criando nenhuma obrigação para mim, para eu fazer esse cadastro. Então dá uma lida ali, ipsiliteris. Analise no sentido literal se há alguma obrigação para você fazer esse cadastro, viu? Porque eu estou entendendo que não tem. Não só tem nenhuma obrigação, como tem nenhuma sanção. Porque, nenhuma por exemplo, sanção. Ele deveria, se ele acha que é uma obrigação do atirador registrar, ele deveria dizer, se não registrar isso, se não registrar aquilo. Além do que, entenda, ele fala aqui das armas adquiridas, o que você falou faz muito sentido, da questão dos fuzis semiautomáticos. Porque, por exemplo, antes dos decretos do Bolsonaro, em 2019, o atirador já podia ter 9mm, o atirador já podia ter 40. Sim. Né? Nós que somos atiradores mais antigos, nós tínhamos armas que antes eram consideradas de calibre restrito e passaram a ser permitidas no governo Bolsonaro e já estavam. Significa que essas armas, inclusive, não são objeto desse decreto. Exato. Se você tem uma 9, uma 40 anterior ao decreto do Bolsonaro, elas não vão para o SINARME, vão continuar somente no SIGMA. Não faz nenhum sentido, além de, obviamente, ir em contrário à lei, porque a lei diz que é competência exclusiva do Exército. Além de tudo, não faz o menor sentido que você tenha parte do seu acervo num canto, parte do seu acervo em 2 lugares. Vamos aqui ao artigo 3º das armas de uso restrito. Já foi previsto no artigo 1º, mas aqui ele destrincha um pouco mais. Ficam suspensos os registros para aquisição e transferências de armas de fogo de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares até a entrada em vigor de nova regulamentação, a Lei 10.826. Então aí está mais uma vez registrada a questão temporária, né? Isso é uma suspensão temporária, viu? Parágrafo 1º, fica suspensa a renovação do registro de armas de uso restrito até a entrada em vigor da nova regulamentação prevista no caput, ou seja, é temporário. O prazo estimado e de 60 dias, né? Estamos falando só de armas de uso restrito, mas ainda vai ter desinformado que numa hora dessa, em pleno 2023, ano da Copa do Mundo, ano Elon Musk fazendo aí o foguete e o cara ainda vai dizer, então eu não posso comprar 9mm, porque 9mm é restrito. Em que planeta você vive, cara? Assim, atualize, que a gente informa aqui, faz questão de informar você. Inciso 2º, fica prorrogada a validade dos registros vencidos após a publicação deste decreto até o prazo a que se refere o caput. Ou seja, se o seu registro vencer durante a eficácia desse decreto aqui, ele não está vencido, ele fica prorrogado automaticamente até vir um novo decreto dizendo como é que vai ser renovado tudo isso. Então tenha paciência, o esporte do tiro não vai acabar. O PT só está dando a lapada de raiva, né, de retaliação que os caras que, segundo a visão deles, merecem, porque a gente perturbou, entendeu? A gente deu muito trabalho ao PT nessa eleição e é de se esperar, né? Então vamos aqui para o inciso 3º. Fica suspensa a aquisição de munições para armas de fogo de uso restrito até a entrada em vigor da regulamentação prevista no caput. Sobre isso, eu cansei de bater nessa tecla e vocês, quem me ouviu, tá entendendo? Hoje está feliz. O que foi que eu disse? Nos Estados Unidos, na menor instabilidade que possa acontecer, o povo zera as prateleiras. Eu falei isso para vocês, façam a mesma coisa. Quem estocou munição de fuzil hoje está sorrindo. Quem ficou esperando, não, vou esperar para ver e não sei o quê. Agora, meu irmão, aguente e espere. Não é isso, doutor João? Exatamente. Não pode a lei retroagir ou qualquer decreto retroagir para tirar aquele direito garantido que você já tinha. Então, exatamente o que você falou. Quem já tem, não pode perder. Então, quem tem munição estocada, tem armas dos seus acervos que está devidamente garantida o seu acervo e a sua posse. Agora, a partir de agora, vamos esperar a regulamentação, que é o prazo mínimo que ele está pedindo aqui, que é uma média de 60 dias, para a gente esperar ver como é que fica a 10.026.
Eu vou pedir aqui para tanto eu quanto os nossos convidados lembrar daquela distinta moça Andressa Soares e ligar aqui a velocidade 5, entendeu? Para a gente acelerar, porque senão a gente não termina hoje esse vídeo e ele vai ficar muito cansativo para os nossos telespectadores. Vamos para o artigo 4º. Cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, desde que observados os requisitos previstos neste decreto e na legislação em vigor. Ou seja, ele não diz aqui se o pessoal é tão inteligente que não falaram se essa aquisição será pelo Sinarme ou pelo Sigma. Então dá a entender, viu, o Exército Brasileiro? Não é para parar, não. Se o cara vai ter direito a comprar 3 armas aqui de uso permitido, é o que está dizendo. O que está suspenso é apenas a aquisição de armas de uso restrito, que já estava suspenso pela decisão do Fachin. Então, nada mudou. Você continua podendo... Sim, e não só isso, fazendo um complemento, desculpa a interrupção, mas é só nesse período, tá? Você tem 3 armas para adquirir em 60 dias. Não significa o tamanho do seu acervo, não. Não trata do tamanho do seu acervo. Se no seu acervo você tem 7 armas, você tem mais 3 para comprar aqui enquanto está em vigência esse decreto. Ele não trata limitação do tamanho do acervo, ele não trata nada sobre isso. Inclusive, convido os senhores, principalmente o nosso chefe do jurídico, para irmos ao Exército em comitiva, entendeu? Pode alugar uma Kombi, inclusive, para ir todo mundo junto, porque a gente tem que esclarecer isso, porque todo mundo está pensando que as armas de uso permitido estão suspensas, entendeu? E não está suspensa. Todo mundo tem direito a adquirir até 3 armas de uso permitido. Antes podia 30, né? Agora 10%. Entendeu? É só lembrar do dízimo. Né? Vamos lá. Artigo 5º. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro administrado pelo Sinarme, o interessado deverá. Ou seja, aqui ele está dando a entender que ele está só regulamentando a aquisição. Na verdade, ele está dando uma transcrição da 10.826. Isso daqui, tudo que ele coloca aqui em ordem, está previsto na 10.826. Nada diferente. Então não muda nada. Não muda nada. Comprovar efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade. Ele só está misturando aqui porque ele está dizendo o quê? No artigo 4º, que o cidadão tem direito a adquirir 3 armas de uso permitido, mas não disse que é pelo Sinarme. Não, então, mas abaixo ele fala do Sinarme. Mas então, aqui é outra coisa, para fins de aquisição pelo Sinarme. Perfeito. Então entendeu? O Sigma não se aplica. Essa questão da declaração de efetiva necessidade também nunca se aplicou ao Sigma, são armas para o esporte, então não tem a ver com efetiva necessidade, porque não é arma para defesa. Então não vamos confundir. Em cima ele fala que você pode comprar 3, beleza. Embaixo Exército é para continuar autorizando até 3 armas de uso permitido. Embaixo ele trata do Sinarme somente e quais são os requisitos do Sinarme, que são os mesmos. Até vir uma nova regulamentação, com certeza não vai ficar em 3 armas. Seguindo, que era o que a gente já tinha. Não vai ficar em 3 armas, porque não existe como um atirador ter 3 armas. Aí ele vai só fazer a prova de trigão, acabou-se as 3 armas dele, entendeu? Verdade. Vamos pular isso aqui, para fins de registro no Sinarme, continua a mesma coisa, artigo 5º. O que veio foi o inciso 5º, que teve um acréscimo aí, que é essa situação do cofre, você tá vendo aí? Apresentar a declaração de que sua residência possui cofre ou lugar seguro. Aí me perdoe. Com tranca. Entendi. Na 10.826 não há essa previsão. Isso é uma inovação. Mas nas INs já tinha algo parecido, inclusive para poder adquirir arma você tem que declarar que vai manter ele em um local seguro. Mas aqui ele fala de cofre. Cofre ou lugar seguro. Tá. Cofre ou lugar seguro com tranca, dá no mesmo. Então é mesmo. Tá na IN, é verdade. Meu amigo, só se você morar num barraco, né? Aí... A única coisa que eles erram é como o Zé Bernardes falou, que é de acordo com a 10.826. Porque a 10.826 não especifica cofre. Né? Ela diz que você tem que manter realmente um local seguro, distinto e longe de pessoas incapazes ou menores de 18 anos, mas não determina o cofre. Então assim, vamos lá, continua a mesma coisa para calibre permitido, continua podendo protocolar os processos, a diferença é que só está suspenso as de uso restrito. Deu para entender que o que eles querem pegar são os fuzis semiautomáticos. Então relaxa, se tu tem tua 9mm, a 9mm nem mata. É só você perguntar o rapper 50 Cent. Por isso que eles não vão correr atrás da tua 9mm não, meu irmão. Inclusive tem deputado aí também que pode falar isso, viu? Vamos pular para o artigo 6º, porque o artigo 5º não mudou nada, continua a mesma coisa.
O que está suspenso é a aquisição de armas de uso restrito, que é do 44 Magnum para cima, e já estava, nada mudou. A diferença é que de calibre permitido, pelo que está dizendo aqui, você tem direito a adquirir 3 armas, até vir a nova regulamentação. 3 armas de uso permitido, 3 9mm. Vamos para o artigo 6º. O que é que diz o artigo 6º? O artigo 6º trata basicamente sobre a posse emitida pelo SINARM, que é a posse de arma de fogo. É uma repetição do que já existe. Exato. Certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal e precedido de cadastro no SINARM tem validade no território nacional e autoriza o proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência. Ou nas dependências desta ou no interior do seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, ou seja, nada mudou. O que deixa bem claro também, Giovanni, é assim, por exemplo, você que tem uma propriedade rural, ele também faz questão de deixar bem claro, e isso é um ponto positivo, que você pode percorrer toda a extensão da sua propriedade. Nada mudou. Nada mudou, porque inclusive mesmo. isso tinha sido uma alteração legal realizada durante o governo Bolsonaro, que estendeu realmente essa questão do imóvel rural para tudo que abrange a sua propriedade. Então, é basicamente... Que já era assim, só posse, ficou calcificado esse entendimento. Exato. Vamos para o artigo 7º. Vamos atrás de novidades. O proprietário de arma de fogo, inclusive vou pedir aqui para o pessoal que vai editar, para que coloque esses artigos enquanto eu vou lendo, né? Para ajudar, inclusive, o surdo-mudo a ver o vídeo. O proprietário de arma de fogo, na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implica o transporte de arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal. Nada novo. Ninguém é doido de transportar uma arma de posse sem ter uma guia de tráfego, né? Aí está com A única coisa crime. também que faz questão de dizer é que o transporte desmuniciado, você não incorrer... Mas sempre no foi erro assim, de- nada mudou. Artigo 8º. Os certificados de registro de arma de fogo, das armas de fogo de propriedade dos órgãos e das entidades a que se referem, todos esses incisos aqui são polícias, né? Exato. Possuem prazo de validade indeterminado. Então, olha, não precisa renovar registro de arma pertencente, né, Às à forças. corporação. Grande novidade. As armas de fogo particulares e institucionais não brazonadas deverão ser conduzidas com seu respectivo registro e com termo de cautela decorrente de autorização judicial para uso. Nada mudou. Quem tem arma brazonada não precisa de registro, porque o registro é o próprio brasão. Nada mudou. Artigo 10. A transferência de propriedade de arma de fogo de uso permitido por quaisquer das formas em direito admitidas estará sujeita à prévia autorização da Polícia Federal, aplicadas ao interessado na aquisição, o disposto no artigo 5º. Nada mudou. Você vai transferir uma arma, não é tome, me deu dinheiro. Tem que ter um processo na Polícia Federal, né, nas armas que são registradas no SINARM. Nada mudou. Artigo 11. Ele tem aqui... Tem 2 parágrafos. 2 parágrafos aqui. Parágrafo 1º. A solicitação de autorização para transferência de arma de fogo será instruída com a comprovação do interesse do proprietário na alienação a terceiro. Adivinha, o termo de doação. Nada mudou. Parágrafo 2º. A entrega de arma de fogo de uso permitido pelo alienante ao adquirente Mesma só coisa. poderá ser efetivada após a devida autorização pela Polícia Federal. Nada mudou. Por favor, o coral da igreja. Artigo 11. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos de que trata o artigo 5º para a renovação do certificado de registro de arma de fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal mediante indenização na forma prevista no artigo 48, blá blá blá. Ele menciona, inclusive, um dos decretos que vai cair daqui a pouco, né? Ou providenciará sua transferência no prazo de 30 dias para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto no artigo 10. Nada mudou. Por quê? O cara não tem mais Certificado do registro. ali a competência para poder renovar aquele registro. Ele está respondendo um processo criminal. Ou a psicóloga disse que ele é doido. Ou ele não passou no exame de aptidão técnica de um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Ele não vai conseguir renovar. Se ele não renova, o que é que faz? Devolve a arma para a Polícia Federal ou providencia a transferência para outra pessoa. Nada mudou. Deixando bem claro, né, Giovanni, que para que os nossos telespectadores não se confundam, isso tudo versa sobre as armas do SINARM. Né? Bravo, doutor João. Isso Bravo, não doutor versa João. sobre as armas do Sigma. Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou por órgão público por esta credenciado. Nada mudou. Beleza. Artigo 12. Vamos lá.
A aquisição de munição ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido e do certificado de registro de arma de fogo no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma de fogo registrada. Até aqui nada mudou, salvo isso, limitada a 50 unidades de munição por ano. Agora repare só, você vai apresentar o registro, que está um pouco confuso. No CRAF ou no SIGMA vai ter direito a comprar 50 munições por ano. Isso, cara, num carregador você elimina tudo isso, um pouco entendeu? mais à frente a gente vai ver a confusão, porque também para os atiradores tem a questão das 600 munições. Olha só como tá. Então, 50, vamos 600, entender aqui, né? Que... Foi uma confusão realmente. Isso aqui ele está falando sobre o SINARME. Exato. O SINARME sempre teve um quantitativo de munições inferior aos atiradores. Que era 50, já no passado. Exato. Então, né, não... Posso dizer que nada mudou, porque mais na frente Exato. vai A ter única para o confu- atirador uma cota entendeu? diferente. E na época do PT era 50 munições por ano mesmo. Exato. Porque quem tem arma para posse não atira. Não pode tirar ela de casa. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Então, quem é atirador aí é outra circunstância, né? Que vamos chegar lá. A partir de agora a gente vai ler o que realmente interessa para os atiradores. O pessoal da posse aí não fica com ciúme não, viu? Mas o foco da gente, né? Nossa paixão é o tiro esportivo. Curiosamente aqui, a lapada mesmo do PT fica no artigo 13, né? Esse pessoal que é político, eles costumam associar o número ao que ele mais tem interesse, se é lhe retaliar ou pelo menos lhe dar o benefício, porque o artigo que dava o porte e dava direito de portar em todo o território nacional e qualquer arma do SINARME ou do SIGMA era o artigo 17, que foi o número que o Bolsonaro se elegeu. E aqui, o que é que o artigo 13 diz? Cada um dá o que tem, né, para oferecer. O Bolsonaro deu coisa boa, o PT lhe dá isso aqui, ó. Artigo 13, fica suspensa até a entrada em vigor de nova regulamentação, ou seja, 60 dias é o prazo que eles estimam. Temporário, né? Isso aqui é um artigo que ele tem uma eficácia temporária, até a entrada em vigor de nova regulamentação, que é o prazo para eles criarem, né? São muito inteligentes, não vão demorar muito. Fica suspensa a concessão de novos registros de clubes de tiro e de colecionadores, atiradores e caçadores. Aí vamos lá. Eu sempre bati na tecla o quê? Protocolo logo, mas o que eu vi foi muita gente, eu vou esperar para ver como é que vai ser. Esperou, ó, faz o L agora, viu? Porque eu avisei a vocês, protocolo logo, seja atirador, vocês tiveram a vida toda para tirar o CR de vocês. Agora, tá entendendo? Quer protocolar justo na época do governo do PT. Meu irmão, esse novo decreto que vem aí, de certeza ele vai diminuir o prazo, né, de vencimento, que hoje era de 10 anos, vai virar 5. Igual o registro da Polícia Federal, que já diminuíram para 5 anos. Aí eu cansei de avisar vocês. Então, temporariamente, isso não é para o resto da vida, você não vai ter processos de concessão de clube de tiro, concessão de escolas de tiro, que isso nem existe, entendeu? E concessão de CRs de colecionadores, atiradores e caçadores. Isso é temporário. Mas eu bato na tecla do que o João falou. É inconstitucional, Exato. porque não permite que você pratique o esporte. O esporte é algo garantido não só por lei, mas pela Constituição. Incentiva o esporte. Porque Aí no fim do vídeo a gente vai debater essa questão de inconstitucionalidade e quais são os remédios para isso e o que o pessoal não deve fazer. Porque nós vivemos num esporte sui generis. Nosso esporte depende de autorização. Nosso esporte não é um esporte... É por isso que chama desporto. É que você joga uma bola e vai chutar uma bola. A diferença de esporte para desporto é porque o desporto ele tem regulamentação em lei. Essa é a diferença. Aí, repare só, vai ficar suspenso, isso é temporário. Em breve vem um decreto com novas letras dizendo só mais do mesmo, mas pelo menos vai dizer, agora é o do PT, aí todo mundo vai bater palma. Entendeu? Porque o parágrafo foi do único PT. é que é o mais doloroso para os clubes de tiro, né? O parágrafo único diz o seguinte: fica suspensa a prática de tiro recreativo em clubes, escolas ou entidades similares por pessoas não registradas como caçadores, atiradores ou colecionadores perante o Exército Brasileiro, ou que não possuam porte de arma de fogo nos termos do disposto na lei
10.826. Olha só, de certa forma, eu entendo assim que o impacto não vai ser tão grande porque hoje nós somos 700 mil atiradores. Quem realmente tem interesse no esporte e quer praticar o tiro, eu entendo que uma pessoa dessa, para que ela vai ficar indo num clube de tiro para atirar com a arma dos outros? Ela, se é um interessado pelo esporte, ela tirou o CR dela. E se ela tirou o CR dela, isso aqui não abrange. Lembrando que não fica também proibida a visitação aos clubes de tiro. Você pode visitar, conhecer a estrutura do clube, conhecer as dependências do clube. Você apenas não pode fazer a prática do tiro desportivo. Para se filiar, dar entrada no seu CR e aguardar a suspensão cair, vir a nova regulamentação para o seu processo ser analisado. Artigo 14. Não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Eu entendo também que isso aqui é inconstitucional, isso fere, entendeu, a Lei 10.826, quando ela já previa ali o porte de trânsito, entendeu? A Lei 10.826, ela previa o porte de trânsito, mas ela pendia de regulamentação, que inicialmente foi regulamentada ainda no governo Temer, pelo general Teófilo, que foi quando gerou a iniciativa do porte de trânsito através de portaria, ou foi uma instrução do Exército. Posteriormente, o que é que o governo Bolsonaro fez? Transformou aquilo que antes era apenas uma regulamentação do Exército em algo mais forte, que é um decreto. E o que é que veio agora nesse momento? O decreto veio e encerrou com o decreto anterior e com a regulamentação do general Teófilo, ainda na época do governo Temer. Exato. Aí, beleza. Então você vai ter que transportar a sua arma desmuniciada. E, inclusive, temos aqui no parágrafo 1º aquele trecho do transporte desmuniciado com uma pequena modificação. Ou seja, fica garantido no território nacional, graças a Deus, a gente vai poder transportar nossas armas em todo o território nacional, o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes, das escolas, de seus integrantes, dos colecionadores, atiradores e dos caçadores. Aí o que foi que mudou? Por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, ou seja, do seu CR, ou do certificado de registro de arma de fogo válido e da guia de tráfego, desde que a munição transportada seja condicionada em recipiente próprio e separado das armas. Continua transporte desmuniciado, a mesma coisa, salvo por um detalhe, que agora você tem que estar com a guia de tráfego. Ele retornou realmente no passado, porque para os atiradores mais recentes, posteriores aos decretos do Bolsonaro, antigamente, nós que somos CACs aí há 10, 15 anos, existia a necessidade da guia de tráfego, que era tirada para cada arma uma guia. E aí, inicialmente, mudavam-se as validades, depois estendeu-se a validade para 12 meses, depois ficou com validade, eu acho que do tempo do CR até o vencimento do CR. Sim. E assim por diante. Aí, parágrafo 2º. A guia de tráfego é o documento que confere autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional, que corresponde ao porte de trânsito. Isso é besteira, repetição mais do mesmo. Parágrafo 3º. A guia de tráfego a que se refere o parágrafo 2º poderá ser emitida no sítio eletrônico do Comando do Exército. Besteira, continua a mesma coisa. Artigo 15. Os caçadores registrados no Comando do Exército poderão portar armas portáteis e de porte do seu acervo de armas de caçador durante a realização do abate controlado, observado e disposto na legislação ambiental. Mais do mesmo, porque como é que o cara vai caçar com arma desmuniciada? Só se for para matar o animal no cacete, né? Dando coronhada. Mais do mesmo. Para caçar, meu amigo, para fazer abate de animal, tem que municiar. E ainda mais se for um javali, não tem coronhada que mata um javali. Isso é a mesma coisa de dizer bem assim, olha, o atirador vai poder municiar sua arma quando ele estiver no stand, entendeu? Em realização de prova ou treinamento. Como é que vai treinar com a arma desmuniciada? Parágrafo único. As armas deverão estar acompanhadas do certificado de registro ou nossa. Vai caçar, leva tua documentação. Deixou a documentação em casa, está pedindo para ser preso. Artigo 16. A aquisição de munição para armas de uso permitido por colecionadores ou a contradição in dubio pro réu, né? Sempre a gente vai analisar da forma mais benéfica para a gente. Então,
A aquisição de munição para armas de uso permitido por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação pelo adquirente do documento de identificação válido e do certificado de arma de registro, certificado de registro de arma de fogo no SINARM ou no SIGMA, conforme o caso, e ficará restrita o calibre correspondente à arma de fogo registrada. Repetiu, parágrafo, né? Ele repetiu e Parágrafo fez aquela confusão primeiro. de novo, né? Entre atirador, arma de signo e arma de signal. Parágrafo 1º. Os atiradores e caçadores proprietários de arma de fogo poderão adquirir, no período de 1 ano, até 600 unidades de munição para cada arma de uso permitido registrada em seu nome. Então, presta atenção. Qual é a diferença? Se você não é atirador, você só vai poder adquirir 50 munições por ano. E se você tem um CR, você tem direito a adquirir 600 munições por ano e por arma. Qual a diferença? Na época do Bolsonaro, além de ser 5 mil, eram nos últimos 12 meses. Se você comprou 5 mil munições em junho do ano que vem, estaria liberado para você comprar mais 5 mil. E aqui é por ano. Se você comprar dia 31 de dezembro suas 600 munições, no dia 1º você já pode comprar suas 600 munições. Lembrando que isso não deve persistir. Eu acredito, se tiver um pouquinho de bom senso nesse grupo de trabalho, se tiver a participação das confederações, das entidades de tiro, isso não vai prevalecer. Porque uma prova de PSC do Campeonato Brasileiro são 400 disparos. Significa que você só faz uma prova, depois acabou. Inclusive, gostaria de me oferecer aqui, você falou em confederação, a gente vai abranger isso, viu? Mas, olha, curiosamente, eu sou presidente dessa confederação aqui, que é uma entidade sem fins lucrativos, então estou me oferecendo, viu, Flávio Dino? Prometo ajudar. Mas vamos lá, vamos devagarinho, quando é de barro. Parágrafo 2º. Mais do mesmo, continua a mesma coisa. Os atiradores e caçadores comunicarão a aquisição de munições para arma de fogo de uso permitido ao comando do Exército no prazo de 72 horas contados da data de efetivação da compra e o endereço do local em que serão armazenados. Então isso não mudou nada. Parágrafo 3º. As armas pertencentes ao acervo de colecionador não podem ser consideradas para aquisição de munição para armas de fogo de uso permitido. Então, você só tem direito a comprar as 600 munições para as armas que estão no seu acervo de caça e de tiro esportivo. Exato. Coleção podia na época do Bolsonaro, agora não pode mais. Mas no passado eu acho que também não podia, né? Isso na época do PT. Podia não. Artigo 17. Artigo 17. O Comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas e das condições de segurança dos depósitos de armas de fogo, munições e equipamentos de recarga. Mais do mesmo. Artigo 18. As munições originais e recarregadas fornecidas pelos clubes e escolas de tiro serão para uso exclusivo nas dependências da agremiação, em treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. O que eu quero aqui orientar o pessoal, principalmente aos órgãos fiscalizadores, ele já está dizendo aqui que as munições recarregadas fornecidas pelos clubes e escolas de tiro, ou seja, não está proibido recarregar munição e não está proibido você utilizar sua munição recarregada. E não está proibido o clube repassar munição recarregada para os associados consumirem ali no local. Então, nada mudou. Há apenas uma questão que ele trata aqui sobre munição recarregada e ele coloca teste de tiro. Existe uma regulamentação, uma IN da Polícia Federal que fala que os testes para aquisição de arma de fogo pelo SINARM devem ser feitos com munições originais. Mas aí a Polícia Federal vai ter que se adequar, porque o PT acabou de dar essa bonificação. O decreto está acima da IN. Os instrutores... A lei está acima do decreto e o decreto está acima da IN. Você que é instrutor de armamento e tiro. Uma instrução da Polícia Federal, instrução normativa, não pode ser superior a um decreto. E o decreto aqui do Lula está dizendo que o instrutor pode usar munição recarregada na aplicação dos seus testes. Então, paciência, né? Então, a Polícia Federal vai ter que fazer uma nova IN para se adequar, né, a esse decreto aqui, por mais temporário que ele seja. Parágrafo 1º. As escolas e clubes de tiro devidamente... Engraçado que ele usa esse termo escolas de tiro, eu não sei o que é isso. Devidamente credenciados, porque escola de tiro não existe. O que existe é uma escola de formação de vigilante. Correto. Não é escola de tiro.
Não existe escola de Se tiro. existisse escola de tiro, não seria obrigatório Eu fico ter imaginando CR para poder atirar, porque você seria um mero aluno, né? Eu fico imaginando, entendeu? A academia de polícia, né? Os caras ali, aquela parte do filme, eles lá aprendendo a atirar e tudo. Isso seria uma escola de tiro, né? As escolas e clubes de tiro devidamente credenciados poderão adquirir unidades de munição para armas de uso permitido para fornecimento a seus membros e associados, é óbvio. Senão não vai funcionar. Associados, integrantes ou clientes para a realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, observado o limite mensal de 1/12 dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 16 por aluno mensalmente matriculado. Olha, munições. Eu fui para o conselho de classe no terceiro ano científico por causa de matemática. Então, a partir de agora, aqui eu gostaria que algum matemático explique o que é isso aqui. O limite mensal de meu irmão, isso é para os caras dizerem que bem assim, não. Nós do PT somos inteligentes. Entendeu? Olha aqui, ó. Façam as Toma contas. aí. E a gente aqui, tudinho, Toma aí uma fração. A gente tudinho tem a quarta série fraca. Né? Exatamente. Toma aí uma fração, porque olha, limite mensal de 1/12 por aluno mensalmente matriculado, não está confuso, cara. Por aluno. Você tem aluno aqui, aluno. porque isso aqui é um Eu clube, tenho não existe aluno. escola. Exatamente, eu vou ignorar isso aqui. Vamos lá. Vamos esperar a Mas nova pelo menos é regulamentação. 1/12 por mês do ano, ou seja, que ele disse o seguinte, que tem um Por total. mês. Então, eu já entendi. Então é Então é 1/12 significa que na verdade é o total por ano. Exato. Os caras são Inteligentíssimos aqui. Vamos lá. Parágrafo 2º. O Comando do Exército pode conceder autorização para aquisição de munições para armas de fogo de uso permitido em quantidades superiores àquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 16, foi o que eu acabei de ler, para escolas e clubes de tiro, desde que comprovada a necessidade em razão da quantidade de alunos ou de associados. Ou seja, ele se complica naquilo que ele tenta limitar a quantidade de munições e autoriza ao mesmo tempo você adquirir mais munições decorrentes. O que dá a entender é que o parágrafo 1º dá direito de você adquirir essas munições sem autorização. E o parágrafo 2º diz que se você ultrapassar esse 1/12 por aluno mensalmente matriculado, você vai ter que pedir autorização ao Exército para poder comprar isso. Porque existem alguns É isso clubes que que dá a têm entender. muitos associados. Você acaba inviabilizando o funcionamento deles se você não permitir que o clube tenha uma autorização diferenciada. Atletas de alto rendimento, acho que até já agora na época do Bolsonaro, mas até anterior, na época do PT, também poderiam pedir autorização especial para uma aquisição diferenciada. A gente tem competidor no Brasil que participa de campeonato mundial que dá 20 mil disparos por mês. É impossível ele se submeter apenas a quantitativo que previa anteriormente, por exemplo, de 5 mil. Agora vamos lá, o parágrafo 3º, nada mudou. As munições para armas de fogo de uso permitido serão controladas pelo sistema Sicofen. Grande novidade. Antes de entrar aqui na prática de tiro desportivo, que é o capítulo que talvez mais interesse aos nossos telespectadores, eu gostaria de lembrar da senhorita, né, distinta senhora Andressa Soares, e lembrar da velocidade 5 aqui, para a gente poder acelerar esse vídeo, que é muita coisa. Agora, se eu for omitir, vão reclamar. Não, coloca a velocidade 1,5 aí no Vamos YouTube, lá. que vai mais rápido. Artigo 19. A prática de tiro desportivo, nos termos da Lei 9.615, que é a Lei Pelé, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre 14 e 18 anos, somente poderá ser autorizada por decisão judicial. Então, voltou ao que era na época do PT. Você que é de menor, tem mais de 14 anos e menos de 18, vai precisar de uma autorização judicial para poder atirar. Artigo 20. A prática de tiro desportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro por pessoas com idades entre 18 e 25 anos. Inciso 1º. Estará restrita a locais autorizados pelo Comando do Exército. Inciso 2º. Poderá ser feita com a utilização de arma de fogo e munição da entidade de tiro, da agremiação ou cedida por outro desportista. Ou seja, você vai poder atirar com a arma do seu coleguinha e utilizando também a munição do seu coleguinha. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 14 a atiradores desportivos. O que é que isso quer dizer? Aplica-se o disposto no artigo 14. O que é que diz o artigo 14?
Vamos lá. O artigo Então 4. será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores e atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Ou seja, ele está repetindo. Que o menor burrice, não pode cara. andar com a arma de Que fogo. burro. Mal redigido, mal Muito burro redigido. isso. Exato, Mal redigido. Como você é burro. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Artigo 21. O comando do Exército poderá conceder autorização para aquisição de munições em quantidades superiores. Mesma coisa. Quer ultrapassar as 600 munições, você vai pedir autorização ao Exército. Tudo continua. Porque anteriormente a situação era, você podia 5 mil apresentando simplesmente o craft da arma. Exato. E se você quisesse ultrapassar 5 mil, você tinha que pedir autorização do Exército. Nesse momento, se você quiser ultrapassar 600, você tem que pedir autorização do Exército. Esse procedimento de autorização é um procedimento que já era adotado no governo do PT anteriormente e que permanece, e quer dizer, vai permanecer agora nascendo de novo nesse decreto e vamos ver como é que vai ficar no próximo. Agora vamos a... Foi só isso a parte do tiro esportivo. E agora o Que grupo pobre. de trabalho, né? Agora vamos a um grupo de trabalho. Artigo 22. Fica instituído o grupo de trabalho com vistas à regulamentação da Lei 10.826. Ou seja, todos os outros presidentes tiveram capacidade de fazer sozinho a regulamentação da Lei 10.826. Inclusive o Lula, quando ele era mais jovem. Exato. Só que agora, não sei o que é que está havendo. Ele não está se sentindo capaz e vai fazer um grupo de trabalho. Mas que isso seja algo saudável, porque se Sim. ele tiver a participação das entidades de tiro, vai ser uma regulamentação que vai atender ao esporte. Se ele fizer uma regulamentação sozinho, vai atender apenas ao governo. Aí ele diz aqui que o grupo de trabalho será constituído por representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o coordenará, o Flávio Dino; Ministério da Defesa, que é indicado pelo Lula; Ministério da Fazenda, indicado pelo Lula; Polícia Federal, indicado pelo Lula; Conselho Nacional de Justiça, deve ter indicação do Lula também; Conselho Nacional do Ministério Público, indicado pelo Lula; Advocacia Geral da União, adivinha quem que indica? Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, deve ser o Lula também quem vai indicar. E Agora, aqui- onde a gente tem uma brecha é aqui. Inciso 9. Instituições sem fins lucrativos com atuação no tema, indicadas pelo... Agora aí é fogo. Indicados pelo cara que é indicado pelo Lula. Indicadas pelo ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Alguém que conhecer aí o Flávio Dino e tiver uma oportunidade, me Nos indique, recomenda. por favor. Eu tenho uma instituição sem fins lucrativos com atuação no tema, que é a Confederação Brasileira de Tiro Tático. Curiosamente, eu sou presidente dela e posso colaborar em muito com essa elaboração desse decreto, né? Que esse daqui é temporário até a chegada desse novo. Agora tem que ser indicado pelo Flávio Dino e ele diz aqui, com atuação no tema, o problema é ele chamar só esse pessoal do Sou da Paz, entendeu? Instituto Bandeira Branca, Instituto Armas Não, que de fato tem atuação no tema, mas peraí, né? Tem Peraí, o olha. instituto no negócio do índio também, né? Que pega o nome do índio. Flávio Dino, você tem que equilibrar, viu? Seja justo. Já está eleito, não precisa mais dar cacetada na gente. A gente já está apanhando aqui o suficiente. Então, dá uma equilibrada aí. Bota um Sou da Paz, entendeu? Chama aí, ó, o ProArmas, chama a gente está à disposição para poder colaborar. Eu garanto uma coisa, eu posso ajudar e muito nesse decreto. Estou me oferecendo aqui, tá entendendo? Vai Vamos pagar lá. a passagem? Não, já estou sabendo aqui que é do meu bolso, mas eu faço questão. Está dizendo aqui, ó, cada membro do grupo de trabalho terá um suplente que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. Parágrafo 2º. Os membros do grupo de trabalho e seus respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam, no prazo de 30 dias, blá, blá, blá. O parágrafo 3º também é interessante, porque ele pode fazer justamente esses convites. O coordenador do grupo de trabalho poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas e de instituições privadas e especializadas para participar de suas reuniões. Artigo 24. A participação no grupo de trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Olha, se tiver um bolinho, um café, para mim já é o Já suficiente. dá para trabalhar. Nem que seja uma bolacha, água e sal, né? Eu sempre, até o lanche de quando eu ia para a escola dominical, eu inclusive fui muito, eu peço perdão hoje a Deus por isso, eu fui muito para a escola dominical porque lá tinha pipoca e o suco Tang de Guaraná. Isso já é o suficiente para eu estar dentro aí de qualquer que seja a missão. Artigo 25. O prazo para a conclusão dos trabalhos do grupo de trabalho será de 60 dias,
contados da data de designação de seus membros, admitida a prorrogação por igual período. Então, olha, você que está com medo desse decreto aqui ficar por anos e anos, não vai ser assim, já está definido aqui o prazo. Esse prazo para que o pessoal trabalhe e faça o novo decreto é de 60 dias, sendo prorrogado por mais 60 dias. Mas tem 30 dias para a composição do grupo de trabalho. Então você tem que colocar 90 dias com mais 60. Prorrogável por mais 60 Na pior dias. das hipóteses, 5 meses. 5 meses. Então, no máximo 5 meses, vocês terão que ficar aqui sem poder tirar um CR. Quem tem CR, vá para o clube, meu irmão. Competir, ter sua habitualidade. Inclusive, eu vou bater nessa tecla. Nunca antes na história desse país você vai ter que dar exemplo e cumprir suas obrigações como atirador. Vá por mim, vá para o clube, não deixe de estar afiliado em um clube de tiro, pratique, participe das provas, registre sua habitualidade. Ande com sua documentação. E ande com sua documentação. Tudo em dia. Pode adquirir Exatamente. 600 munições por mês durante Dê esses exemplo. 5 dias. É hora de dar exemplo, Exato. não, doutor João? E até 3 armas. Sim, e não só isso, a questão, 600 munições por mês que ele fala aqui, ele fala exatamente para você comprar em loja ou na fábrica. Exato. Mas no clube, se você for usar a munição do clube que tem autorização para comprar acima de 600, não estabelece limite no decreto. Então você vem no clube treinar e você faz a sua aquisição no clube, E guarda as suas 600 munições. guarda suas 600 munições, porque o clube, o E fornecimento geralmente do clube... o cara que é CAC de verdade, ele recarrega munição. Sim. Quem não recarrega munição também pode ser CAC de verdade, mas às vezes o cara não tem a condição ali ainda de adquirir uma máquina de recarga, mas estava juntando dinheiro e a recarga também vai voltar, porque não vai ficar assim. Também Já está previsto aqui que o próprio clube vai poder fornecer munição Exatamente. recarregada. Não só Pra isso, consumo no se local. acaba com a recarga, acaba com o esporte no Brasil, porque fica inviável. Aí, vamos lá, o relatório final das atividades do grupo de trabalho será encaminhado ao Ministro de Estado da Justiça para apreciação normal. Disposições finais e transitórias. Artigo 26. O proprietário de arma de fogo de uso permitido ou restrito é obrigado a comunicar imediatamente à unidade policial, local e ao sinal o extravio, o furto. Normal isso Por aqui. óbvio, né? Mais do mesmo. E óbvio. Parágrafo 1º, a unidade policial remeterá no prazo de 48 horas, contado da data de recebimento, as informações coletadas à Polícia Federal, ao Comando do Exército para fins de cadastro no SINARM. Beleza. Parágrafo 2º. Sem prejuízo no caput, o proprietário deverá ainda comunicar o ocorrido à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, e encaminhar cópia do boletim de ocorrência. Nesse mais caso, do porque mesmo. se roubar, vai na Polícia Civil, mas comunica a PF. Continua mais do mesmo. Artigo 27. Serão cassadas as autorizações de posse, de porte de arma de fogo do titular, que responde a inquérito policial, ou ação penal por crime doloso. Me diga uma novidade. Artigo 1º. Nas hipóteses de que trata o caput, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, mediante indenização, blá blá blá, ou providenciará a sua transferência. Mesma coisa. Aí, parágrafo 2º aqui. A cassação a que se refere o caput será determinada a partir do indiciamento do investigado no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Nada mudou. Quem não tem idoneidade Não pode nem sequer. não pode Sim. estar respondendo processo criminal ou inquérito policial. Sempre foi assim, inclusive na era Bolsonaro. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado. Nada mudou. Parágrafo 4º. A apreensão da arma de fogo é de responsabilidade da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, competente para a investigação do crime motivador da cassação. Parágrafo 5º. Nos casos de ação penal ou de inquérito policial que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, a arma será apreendida imediatamente pela autoridade competente. Isso já está previsto na Lei Maria da Penha. Nada mudou. Exatamente. Artigo 28. Fica suspensa a aquisição de insumos para recarga de munições por pessoas físicas, inclusive por colecionadores, atiradores e caçadores. Isso é provisoriamente. Até a publicação da nova regulamentação. Por quê? Porque eles vão mexer no quantitativo, mas a recarga não acabou. Você pode continuar carregando. O que ficou suspensa foi a aquisição de insumos. Ele diz aqui o quê? Temporariamente. Tá E bom? sempre reforçamos, né? Quem fosse, quem tivesse autorização, comprasse e estocasse. A gente vive um período de escassez nesse momento em razão da guerra da Ucrânia e da Rússia. A dificuldade de aquisição de pólvora foi uma realidade nos últimos 4, 5 meses por baixo, mas quem conseguiu, da Fox, de qualquer outro fornecedor, conseguiu comprar,
tinha que ter comprado para estocar, porque a gente pode acabar ficando aqui, nesse intervalo aqui, uns 5 meses sem conseguir comprar. Artigo 29. Fica suspensa a venda de acessórios, de partes, de componentes e de maquinários listados no parágrafo 3º do artigo 2º do anexo 1 do Regulamento de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto 10.030. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? O anexo 1º do 10.030, ele fala exatamente do que era PCE e do que não é PCE, né? Uhum. Então ele suspendeu a venda de acessórios das partes, componentes e maquinários listados no parágrafo 3º. Aí eu tenho que olhar qual é o parágrafo 3º. Luneta, mira, alguma desses acessórios que de fato a gente tem que complementar, mas fica ainda salvaguardado o direito de utilizar carregador. O carregador não é produto controlado. Continua não sendo produto controlado, só que supressor... ele proibiu a venda. Isso. Beleza. Artigo 30. Para a renovação dos registros concedidos em regime anterior, serão observados os requisitos deste decreto. Agora, presta atenção. Respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas. Então, você que na época do Bolsonaro adquiriu 30 armas, presta atenção. Vai ser respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas. Então tenha paciência, você vai renovar os seus registros de armas de uso permitido tranquilamente, das suas 30 armas, se você tiver as 30 armas. Está dizendo aqui, respeitado o quantitativo de armas de uso permitido já autorizadas. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no artigo 11 aos casos de não cumprimento dos requisitos estipulados neste decreto. Se você não tem condições de renovar, você não preenche os requisitos, você vai ter que doar para alguém ou entregar aos órgãos competentes. Artigo 31. Fica proibida a produção de réplicas e de simulacros que possam ser confundidos com arma de fogo. Isso aí que não sejam classificados como armas de pressão, nem destinados à instrução, ou adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Para mim, mantém o airsoft, porque é destinado a uma arma de pressão, é destinada à instrução, adestramento, coleção. Ao meu ver, realmente são apenas os simulacros que podem ser confundidos com arma de fogo e não tem nenhuma utilidade a não ser servir de simulacro. Aí aqui ele diz, ficam revogados o decreto 9845, o decreto 9846, que era o principal que regulamentava o tiro esportivo, e os seguintes dispositivos do decreto 9847. Vamos lá, eu queria pedir aqui emprestado. Ele diz aqui o seguinte. Também estou aqui com o que volta a ser PCE e o que não continua sendo, e o que continua não sendo PCE. Segura aí. Artigo 1º, ele revogou do decreto 9847, não tem nada a ver, que é só o preâmbulo, então paciência. O artigo 12, que ele revogou aqui, trata exclusivamente do que a pessoa tinha direito e como iria ser feita essa aquisição. Vou pular aqui para o artigo 12. Você vai verificar aqui, olha, para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá ter no mínimo 25 anos, blá blá blá, aquela mesma... Do artigo 12 ao artigo 15. Que ele mesmo repetiu aqui e regulamentou idêntico, entendeu? Então, paciência, deixa esse pessoal... Ele transcreveu e cancelou. Deixa esse pessoal achar que está abafando, não, a gente fez tudo de novo. Mas foi do 12 ao 15, tá? Aí quando você olha... O 12, o 13, o 14 e o 15. Sim. Ou seja, o 13 trata das obrigações quando tem arma furtada. Ele acabou de colocar aqui, repetindo. O 15. O 14, ele diz aqui que não pode adquirir quando estiver respondendo a inquérito ou crime doloso. É só para dizer bem assim, ó, não é o Bolsonaro quem disse, não, foi a gente, mesmo escrevendo a mesma coisa. Não tem aquele meme do Mr. Bean assim, posso fazer o seu, só que... vou copiar, mas faça diferente. Vou fazer diferente. Quando vê a mesma coisa. O Mr. Bean aqui olhando o colega, o trabalho aqui do colega de lado. É a mesma coisa. O artigo 15 também, que ele revogou, ele transcreveu aqui praticamente idêntico. O artigo 17, aí você que tem porte de arma de fogo, pela Polícia Federal, presta atenção. Você não vai mais poder portar em todo o território nacional, salvo se tiver escrito lá que é válido em todo o território nacional. Você só vai poder portar nos estados onde está escrito ali a competência. E ele não vale mais para qualquer arma registrada em seu nome, e somente para as armas que estão autorizadas ali no seu porte de arma. Isso para mim aqui foi um grande desavanço, porque eu estava portando 1911 e sendo feliz, eu agora estou obrigado a portar uma Glock, né? E que não faz nenhum sentido, porque todas as armas do seu acervo de calibre permitido
fazem parte do seu nome, são suas, estão Sim. registradas em seu nome. Então você poderia portar qualquer arma de sua propriedade. Caçador de subsistência, você que caça para poder comer e sobreviver, está suspenso, ele acabou de revogar aqui, está revogado a caça de subsistência, que é o artigo 21, e ele revogou também aqui o artigo 59. Vamos ver o que é que diz ele aqui. A questão de entrega da arma, quando a pessoa não tiver a repetição que ele mesmo já reproduziu aqui. Vou também aqui verificar o inciso 4º, que ele diz o seguinte: os seguintes dispositivos do decreto 10.030 estão revogados. Artigo 3º e artigo 4º, o que é que diz? Ok, o artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Ele tinha alterado o decreto 9845. Então ele fala: comando do Exército estabelecerá parâmetros de aferição, listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos. Beleza. Tá. E o artigo 4º? O artigo 4º, mesma coisa, alterou o 9846 e... Veja, são alterações do 9846 e do 9845. Então, nada mais é que ao alterar, na hora que ele revogou o 9845 e o 9846 integralmente, esses dois aqui são as alterações do 9846 e 9845. Continuando, então É a é mesma mais do coisa. mesmo. Nada demais. E Que é a o questão de artigo concessão, 5º? de autorização... Na o parte em artigo que quinto- na parte em que altera o artigo 12 do decreto 9847. É isso aí. Então, o artigo 5º, que alterava o decreto 9847, no artigo 12, não, parágrafo 12, não é isso? Uhum. Parágrafo 12. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e Distrito Federal, ao adquirirem, e os militares dos estados, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido ou restrito, ou renovam o certificado de registro, ficam dispensados de cumprir os... mais do mesmo. Ele fala sobre a questão da dispensa de todas as forças que são dispensadas, e ele já regulamentou aqui também. Por fim, pessoal, temos aqui a linha C, que ele revoga o anexo 1 do decreto 10.030. O que é que diz esse anexo 1, em resumo, José Bernardes? O anexo 1 da 10.030, ele fala sobre a regulamentação geral dos produtos controlados, o que é PCE, quais são as classificações de PCE. Porque eles vão querer regulamentar isso. Não vão aceitar a regulamentação do Bolsonaro. Beleza. Tem algumas revogações aqui também que revogaram o decreto 10.628, 10.629. Beleza. É o que tratava sobre alguns artigos do 9.847. Entendi, mas eu acredito não ser nada relevante. Nada que ele já não tenha versado nesse novo decreto. Exatamente. Em resumo, através dessas revogações, voltam a ser PCE os projéteis, as máquinas de recarga, né? E os DAIs, as miras holográficas, miras optrônicas, miras telescópicas, independente do aumento, aí deu certinho, viu? Continuam não sendo PCE. Porque veja, essa situação do PCE sobre esses equipamentos que você está falando aí, eles tinham deixado de ser PCE por força do decreto, mas tinham retornado a ser PCE por força da decisão da ministra Carmen Lúcia. Não foi isso que ela tinha em alguns... Eu lembro que na época do PT, uma lente de aumento de até 16 vezes não era produto controlado. Entendeu? Mas eu falo assim, especificamente quando você falou aí sobre red dots, miras holográficas e prensas de recarga. Prensas de recarga, o Bolsonaro tentou transformar como algo que não é PCE, porque, diga-se de passagem, nos Estados Unidos não é também produto controlado, a arma é, mas a máquina de recarga não é. Mas uma decisão da Carmen Lúcia tinha tirado a vigência dos artigos que previam essa possibilidade de máquinas de recarga, de miras holográficas serem produtos controlados. Então, retornou a ser produtos controlados por força de decisão judicial. Aqui diz que continuam não sendo PCEs, né, as armas de fogo obsoletas, cujos projetos sejam anteriores ao ano de 1900 e utilizem pólvora negra. Os carregadores destacáveis, tipo cofre ou tipo tubular, metálicos ou plásticos, com capacidade de munição, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo de arma de fogo, eles não são produtos controlados, que é um exemplo, a Walther PPK, a Bessa
ela só funciona se tiver com carregador embutido. Então aí, nesse caso, o carregador é produto controlado. Nas demais pistolas que ela vai dar tiro sem o carregador não é produto controlado. Os quebra-chamas também não são produtos controlados. E, assim, vocês querem fazer alguma consideração antes da gente abranger a questão política e jurídica disso? Não, é um retrocesso, né? Exato. Para quem viveu já, para quem... Eu tento sempre, que alguém vem conversar comigo, eu tento sempre acalmar os CACs. Nós nos tornamos CACs, eu me tornei, era no governo do PT. Então, assim, a gente viveu as dificuldades do governo do PT e nem por isso o esporte deixou de existir. Ele existia, lógico, diga-se de passagem, a categoria que mais tinha competidores era a categoria light por causa da restrição do calibre 380, mas ainda assim os atiradores podiam ter armas de calibre restrito, que naquela época acima de 380 era restrito, mas o esporte sempre existiu, ele não deixou de existir. A gente que é mais antigo já está com a casca do sofrimento de quem já passou pelo governo do PT. O problema é que as pessoas entram hoje no esporte do tiro e elas acham que é como tirar uma habilitação. Você protocola ali e 5 dias depois, 48 horas, você vai ter o seu documento. Não é assim, não. O pessoal está acostumado com as coisas fáceis e desburocratizadas. Tem que entender que ser um atirador é ser também um aturador. Aturador de prazos, aturador de burocracia. Se você é fraco para isso, esse esporte não é para você. Você tem que saber viver as dificuldades e saber se moldar às novas circunstâncias. Vou dizer também aqui para o pessoal que essa fase, principalmente desse decreto aqui, ela é temporária. Vai vir um novo decreto, vai regulamentar, é óbvio que vai apertar um pouco porque vocês elegeram o PT. Então, paciência, né? Vamos tirar um pouquinho da culpa. Eu acredito que a grande maioria dos atiradores não votou no PT, né? Quem elegeu o PT foi a grande maioria da população brasileira. Existem atiradores que votaram no PT. Mas eu acredito que não é a maioria. Eu acredito que a maioria tem uma vertente de direita e deve ter votado no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato que tenha mais proximidade, como o do Novo e etc. Sim. Mas é uma realidade. Então, o povo brasileiro, em sua maioria, elegeu o PT. Agora, quais são os remédios para resolver isso aqui? Tem vários. O primeiro é a gente aguardar a regulamentação para aí sim poder agir definitivamente. O pessoal pode levar para o lado também da justiça e ajuizar isso, o que eu não recomendo, porque a partir do momento que você entra com uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ação que declara a inconstitucionalidade disso aqui, o Fachin pode puxar para ele por prevenção, aí você vai estar atirando no seu pé, que é a mesma coisa que você pedir para uma mãe julgar o seu filho, entendeu? Eu entendo ali que não vai ser legal, entendeu? Isso aí. A gente comentou sobre, inclusive, que a decisão do Fachin, aquela anterior, ela perdeu o objeto, porque ela tratava sobre decretos que foram revogados. Então, tudo bem. O decreto ele é até pior do que a decisão do Fachin. Ou está na mesma seara, na verdade. O decreto do Fachin suspendeu também a movimentação de armas de calibre restrito. Só que a decisão do Fachin ela permaneceria. E o decreto, nesse momento, perdeu o objeto da decisão judicial e ele vai se manifestar de forma definitiva sobre o assunto. Uma solução também é um decreto legislativo, que o Congresso pode e deve fazer para suspender esse decreto daqui, porque esse decreto é uma anomalia, vou chegar lá. E o Dr. João, inclusive, vai me ajudar nisso. Mas a questão do decreto legislativo é que hoje a maioria do Congresso brasileiro é formado por pessoas de direita. Está na hora de você cobrar o político que você elegeu para que ele faça esse decreto agora em fevereiro, às pressas. Nós temos também ainda o PL 3723, que pode ser votado também às pressas, está na hora de você cobrar o seu senador. Então tem diversas alternativas para a gente voltar ao status quo de quando era a época Bolsonaro. O decreto legislativo ele pode suspender esse decreto aqui, porque esse decreto aqui, além de mal feito, bizonho, bizarro, ele ultrapassa a competência.
Não é verdade, doutor João? Com certeza, ele é um decreto muito mal feito e que em diversas partes a gente vê que ele tem em si uma inconstitucionalidade nata, como uma das principais que a gente pode observar, que é a não autorização da prática esportiva. A gente não está versando tão somente de tiro ou arma, a gente está versando também da prática de um esporte. E quando ele legisla ultralegem, Exato. quando ele pede para que os atiradores registrem suas armas de uso restrito no SINARME, e a lei que está acima desse decreto diz que a competência não é do SINARME, e sim do SIGMA. E ele nem fala para os atiradores fazer, ele fala que será feito. Será feito. Então Quem você vai não fazer? tem a obrigação Qual a de fazer, sanção porque não ele... fazer. Qual é a sanção? Se ele não fala quem vai fazer, ele não fala se tem sanção para quem não fizer. Exato. Então, foi um decreto feito a toque de caixa, foi um decreto feito às pressas e mal feito. Então, assim, a gente tem essas diversas opções. Em todas elas o tiro vai continuar existindo, em todas elas você vai continuar transportando sua arma, só que agora desmuniciada. Melhor do que nada, Exatamente. Beleza? A sua finalidade aqui, como a gente sempre bateu na tecla, é o esporte. Não é a defesa pessoal. Então é por isso que agora vai transportar a arma desmuniciada. Beleza, aguardemos novos decretos, aguardemos o PL 3723 que vai lhe permitir portar arma, ou aguardemos uma nova eleição onde vocês vão eleger um político armamentista, né? Paciência. Disso tudo a gente também salienta que não se pode deixar que o atirador deixe de cumprir com suas obrigações. Sim. Venham aos clubes, resistem suas habitualidades, sejam de fato os atiradores e desportistas que cumprem com suas obrigações, porque isso legitima e nos dá mais peso para futuras decisões e para cobrar também dos nossos representantes para que façam leis mais benéficas para o esporte. Então, a gente tem também que entender e tentar fazer uma pressão para que as autoridades que vão definir isso daí, elas tenham uma visão moderada. A gente teve algumas entrevistas do Flávio Dino, onde ele foi moderado, ele entendeu Falou, que isso é um inclusive, que o esporte é legítimo. O esporte é legítimo, não falou só isso, entende que algumas pessoas Tem que separar o joio do trigo, beleza. Mas eles têm que entender que é o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil, é um esporte que é referência no Brasil desde 1920. Então, assim, nós completamos hoje, já passamos de 100 anos do esporte do tiro no Brasil e da medalha olímpica brasileira. Não dá para extinguir o esporte como um todo, não é assim que funciona. Exatamente. Nos tratar com a dignidade que merecemos, né? Quando você, autoridade policial e que nos acompanha, abordar um atirador, verifica a documentação correta, verifica se está tudo legal e saiba lidar com isso. Não é um decreto que vem para invalidar o esporte, mas sim para que o esporte continue, apesar dos apesares, apesar dos A lei de abuso impedimentos. de autoridade continua valendo. A lei continua valendo, exatamente. Minha gente, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. João Arthur, de França. Queria agradecer também a presença do Dr. José Bernardes Júnior e dizer a vocês, está aqui nossa análise. Lembre de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para nos ajudar com o engajamento, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se disso, eu poderia vender tudo aqui, morar nos Estados Unidos, vender tapioca lá, entendeu? Fazer aqui, ó, é só levando farinha de tapioca para lá e vender e iria viver muito bem. Mas eu tô com vocês, eu vou até o fim. E não tem fim não, é só um recomeço. A gente tá junto nesse recomeço. Aprendam a lidar com essa situação que a gente vai passar por esse momento que não é tão agradável, mas é passageiro, tudo passa.